Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de ciências. E dessa vez a gente vai revisar um pouquinho desse início de mecânica, início de cinemática, com os conceitos fundamentais que nós vimos na semana passada e retrasada, certo? Muito bem, vem comigo, vamos embora, vamos revisar esse negócio aqui. Primeiro conceito importante para a gente é o referencial, né? Que é o que a gente toma como base para identificar a posição e estabelecer a posição dos outros corpos. Vamos pegar o caso desta imagem aqui, né? Em relação ao motorista e o passageiro aqui na caçamba, eles estão em repouso. Tomando o motorista como referência, a posição do indivíduo na caçamba não altera. Portanto, ele está em repouso. Porém, tomando como base esse indivíduo fora do carro, o que a gente percebe é que a posição tanto do passageiro quanto do motorista vai variando ao longo do tempo. E aí, portanto, o que a gente vai ter é um movimento em relação a esse cara que está aqui fora. Então, o referencial é muito importante para a gente estabelecer se o corpo está em repouso ou em movimento, tá certo? Inclusive, a gente pode até explorar mais essa imagem. Essa bolinha, esse objeto que sobe e desce, ele é diferentemente percebida a sua trajetória pelo cara que está aqui na caçamba e pelo cara que está aqui fora. Veja, esse indivíduo que joga para cima e para baixo vê esse movimento vertical, retilíneo, enquanto que esse indivíduo que está aqui fora da caminhonete vê o indivíduo soltando o objeto num ponto e pegando o objeto no outro. É o que a gente vai falar mais para frente sobre trajetória e posição perceptiva. Legal. Se o referencial é importante para estabelecer se algo está em repouso e movimento, o que é repouso e movimento? Movimento é quando a posição de um corpo varia em relação ao referencial e repouso a posição não varia em relação a um referencial. É o que a gente trabalhou na aula e trabalha aqui novamente. Entre o piloto e o passageiro que está sentado, eles estão em repouso, tomando um como referencial do outro. Porém, alguém que está aqui embaixo e percebe que o avião está mudando de posição, mesmo que o piloto e o passageiro não façam um esforço físico, sua posição muda em relação a um observador, a um referencial aqui embaixo. Portanto, movimento. Já a trajetória é justamente esse caminho que é descrito por um objeto em movimento. E ela depende do referencial. Dependendo de onde se observa esse movimento, se define ou se percebe trajetórias diferentes. Veja que é uma bolinha abandonada e uma bola rolando, e dependendo de onde eu observo, na lateral eu vejo realmente grande diferença. Porém, se eu observo de frente, eu posso até vir a ter uma impressão de que é a mesma trajetória sem conseguir fazer diferenciações na perspectiva, né, de profundidade, mais próximo ou mais afastado. Essa imagem aqui embaixo também reflete isso, né? A diferença de alguém que está sentado no trem e brincando com o objeto para cima e para baixo e tem uma percepção dessa trajetória, e alguém que está aqui fora, na plataforma dessa estação, vê o indivíduo jogar num ponto e pegar no outro o movimento curvilíneo. Legal? Outro ponto importante para a gente é direção e sentido. Eles são diferentes na física, né? Direção une dois pontos no espaço, é uma reta que une dois pontos no espaço e ela tem duas orientações, dois sentidos. Veja só esses aviões. O A, o B e o C estão na mesma direção, ok? São retas que unem dois pontos do espaço. Porém, A e B estão na mesma direção e sentido, enquanto C, embora esteja na mesma direção, está em sentido oposto. Legal? Outra coisa que a gente trabalhou foram as grandezas físicas. Grandezas escalares, elas precisam apenas de um número e uma unidade para que a gente possa compreender, né? Você não tem nenhuma pergunta adicional de direita e esquerda, norte ou sul, quando eu falo 2 kg de massa, ou um volume de meio litro, ou uma temperatura de 30 graus Celsius. A gente não precisa saber qual é a direção, o sentido dessa temperatura. Qual é a direção e o sentido da densidade. Agora,
deslocamento, velocidade e talvez exemplo mais fácil de entender, a força, essa sim, a gente precisa de que a gente possa entender melhor, né? A gente precisa da direção e do sentido. Essa força é aplicada em que direção e em que sentido? Lembra do exemplo da cadeira? Eu falo para algum coleguinha de vocês aplicar uma força na cadeira de 30 newtons. Fica a pergunta, ou ficam as perguntas. Em que direção? Em que sentido? Empurrar, puxar, em cima, embaixo, diagonal? Então a gente precisa dessas informações que vêm sempre na forma de vetores e que depois do momento oportuno a gente vai estudar bastante essa questão de vetores, principalmente relacionados à força. A gente tem dois parâmetros importantes para analisar os movimentos. Por hora, a gente vai trabalhar bastante com a velocidade média e com a aceleração média. Embora a gente também tenha a velocidade instantânea e a aceleração instantânea. Vamos lá. Velocidade média. Variação do espaço pela variação do tempo. ΔE sobre ΔT. Lembra que o delta é final menos inicial, S é de posição e essa variação, posição final menos inicial, nos dá o deslocamento pelo tempo. A unidade no sistema internacional é o metros por segundo ao quadrado. Desculpe, metros por segundo apenas. Quando a velocidade é positiva, a gente diz que é o movimento progressivo, ou seja, o corpo em movimento vai no sentido esperado da sua trajetória. Quando a velocidade é negativa, é o que a gente chama de movimento retrógrado, que vai no sentido oposto à sua trajetória. Veja esse exemplo. No tempo zero, o automóvel passa no quilômetro 30 de uma rodovia e depois de 2 horas no quilômetro 190. Qual a velocidade média nesse percurso? Ele andou 160 km, que é 190 menos 30, em 2 horas, o que dá uma média de 80 km por hora. Veja, pode ser que em poucas vezes o objeto, o carrinho, se locomoveu a 80 km por hora. Horas mais veloz, horas menos veloz, mas o fato é que, na média, é como se ele tivesse mantido a sua velocidade a 80 km por hora o tempo inteiro. Em outras palavras, se ele tivesse mantido sua velocidade média 80 km por hora durante esse período, ele teria percorrido esse deslocamento. Embora tenha sido mais rápido ou mais lento em diversos momentos, se ele tivesse mantido a mesma velocidade de 80 km por hora, teria andado a mesma distância que andou com essa variação toda de velocidade. Legal? Velocidade instantânea, o que a gente vai ter é a grandeza que indica naquele instante. Qual é a velocidade exatamente naquele momento deste corpo, tá certo? A velocidade, ela é influenciada pela aceleração. A aceleração basicamente é variação da velocidade, ok? E a aceleração média mede a velocidade, a variação da velocidade num intervalo de tempo. Então veja que é a fórmula um pouquinho diferente. ΔV sobre ΔT. Inclusive, como a gente tem o tempo relacionado à velocidade e o tempo aqui, né? A gente vai ter na aceleração o valor ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado, centímetro minuto ao quadrado, milímetro ano ao quadrado, enfim. O que a gente vai ter é a unidade de tempo elevada ao quadrado, porque afinal de contas a gente tem o tempo relacionado à velocidade e o tempo relacionado ao tempo propriamente dito. Então a aceleração implica variação na velocidade. Aí, o movimento uniforme é aquele que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração no movimento uniforme. Se houver aceleração, a gente tem um movimento uniformemente variado. E ele pode ser acelerado quando a aceleração é positiva e ele é cada vez mais veloz com o passar do tempo, ou movimento uniformemente variado retardado, onde a aceleração é negativa e a velocidade é cada vez menor, o corpo é mais lento com o passar do tempo. Analisando essa imagem que nós vimos inclusive na aula, nós temos esse carrinho que está sempre na mesma velocidade,
ele descreve um movimento uniforme, veja que a velocidade não muda e o deslocamento por segundo também não. O carrinho vermelho muda numa aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, aumentando, portanto, o movimento acelerado. Observe que 0 mais 4, 4 mais 4, 8 mais 4, 12 mais 4, a cada segundo a velocidade aumenta em 4 metros por segundo. Inclusive, o deslocamento vai ser maior, não é? Cada vez maior, porque a velocidade é cada vez maior, beleza? Já no carrinho verde, nós temos um movimento uniformemente variado retardado. 24 menos 6, 18 menos 6, 12 menos 6, 6 menos 6. Então o objeto vai cada vez mais lento. Legal? Beleza. Aqui, ó, mais uma imagem na forma de tabela em relação ao movimento uniforme. Velocidade é constante e aceleração igual a zero. Movimento uniformemente variado, aceleração constante e velocidade, olha aqui, velocidade variando ao longo do tempo. Aqui nesse meu exemplo, 0 mais 5, 5 mais 5, 10 mais 5, 15 mais 5, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Legal? Legal. Nossos próximos assuntos serão a queda livre, que é um ótimo exemplo para analisar o movimento uniformemente variado acelerado, onde a força da gravidade, a força gravitacional, exerce uma aceleração constante sobre os corpos. Mas isso é papo para um pouquinho mais para frente e para mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena essa revisão desse primeiro contato nosso com mecânica e cinemática e que vocês tenham aprendido bastante. Beleza? Obrigado pela audiência e tchau!